A Segunda Guerra Mundial avançava por toda a Europa e o exército alemão, poderoso e bem armado, conquistava tudo por onde passava. Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e França já tinham sido ocupados. Uma torrente de fogo de artilharia e fogosos carros de combate dominadores varriam tudo à sua frente. O esforço de guerra alemão estava no máximo e precisavam desesperadamente de wolframio para alimentar as suas fábricas de armamento. Portugal declarou-se como potência neutra, mas tinha uma enorme vantagem do seu lado: muitas minas com enormes reservas de wolframio de que os alemães necessitavam. Este facto iria transformar um pequeno país numa peça fundamental da guerra na Europa. A febre do wolframio tinha começado. Em consequência, já ninguém queria trabalhar a terra. Na exploração do wolframio, ganhava-se tanto num dia, como em muitos dias de trabalho, atrás do gado, ou cavando a terra, e todos queriam aproveitar. Ricos, remediados e pobres, deixavam tudo para se dedicar à extração. A febre chegava a todos, mesmo às profissões liberais. O contrabando ganhava assim um novo ímpeto. Quem não extraía, comprava e revendia e dava para todos. Em Trás-os-Montes, havia também várias minas de wolframio, mas eram os pequenos buracos, abertos no meio da Serra de Montezinho, que sustentavam quem extraía, bem como os ardilosos contrabandistas que forneciam ingleses e alemães. A concorrência era grande e perigosa. Diamantino e Raimundo trabalhavam na agricultura e o que ganhavam à geira mal dava para comer. Não sabiam o que era o wolframio, mas, movidos pela curiosidade, quiseram saber tudo o que pudessem sobre a milagrosa pedra. A febre chegava a todo lado e os dois amigos não resistiram. Numa pequena taberna de um lugarejo chamado Portelo, falando com homens que agora eram mineiros endinheirados, fizeram perguntas e aprenderam a identificar as pedras. Aquelas conversas iriam ser muito úteis nos meses que se seguiram. Com o que aprenderam, decidiram começar a esgravatar a terra no dia seguinte. Não havia tempo a perder. Com 2 pequenos escopros e uma picareta, esgravataram com vontade, até que apareceu algo que lhes parecia o almejado wolframio. Felizes voltaram no dia seguinte, quando um pastor de vara-pau em punho se aproximou e disse: "Ponham-se daqui para fora. Esta terra tem dono." Assustados e confusos, fugiram o mais rápido que puderam. Pelo caminho, ouviram alguém chamar e pedir por socorro. Um homem, sentado na raiz de um castanheiro, estava ferido no ombro e o sangue escorria pelo braço. Mais uma vez assustados, abeiraram-se do homem que parecia ser espanhol para o ajudarem como pudessem, quando repararam que tinha uma arma no bolso do casaco. No povoado pediram para o tratar como pudessem. Dormiu um pouco e depois de recuperar, apresentaram-se. O espanhol dizia chamar-se Leon, que comprava wolframio, e perguntou se queriam trabalhar para ele, depois de lhes comprar algum wolframio que tinham numa sacola. Surpreendidos e receosos, acabaram por dizer que sim. Depois o espanhol partiu para a Espanha, pela pequena fronteira do Portelo. Uma desculpa bem apresentada permitiu que Leon passasse sem grandes perguntas. Entretanto, Diamantino e Raimundo começaram a visitar todos os mineiros que havia nos arredores, comprando acima do preço, se tal fosse necessário. Essas eram as indicações dadas por Leon antes de partir. O importante era comprar, e quanto mais, melhor. Com o avançar da guerra, os preços iam subindo todos os dias, com muita pressão dos agentes secretos ingleses e seus negociadores contratados, mas Diamantino e Raimundo descobriram um novo talento, até aí desconhecido. Tinham arte para negociar, apesar da forte e agressiva concorrência por parte dos ingleses. Leon, que em Portugal se fazia passar por espanhol, era agora conhecido como o agente secreto alemão Klaus Arcadius e tinha recebido uma nova missão: controlar e vigiar todos os comboios que entrassem ou saíssem da estação de Canfranc, na fronteira da Espanha com a França. Era por aí que passava a maior quantidade de wolframio, destinado à Alemanha, e era também por aí que passavam as remessas de ouro nazi para pagar a Portugal.
Em Montezinho, os dois amigos trabalhavam incansavelmente, procurando e comprando a todos os mineiros que encontravam, transformando-se assim nos principais contrabandistas da região, estimados por todos. Os contratos que firmavam eram cumpridos e os mineiros eram pagos pelas caminhonetas de recolha que vinham de Espanha, sempre que tivessem 500 quilos ou mais. Na estação de Canfranc, tudo se podia encontrar: espiões, homens de negócios, refugiados judeus que procuravam uma forma de fugir à morte e muitos soldados e oficiais alemães. No requintado átrio da grande estação, oficiais alemães organizavam festas e, solícitos, convidavam o povo, soldados e raparigas casadoras, avisando que eram populares mas que não toleravam traição. Klaus, por vezes, assistia e ficava chocado com a prepotência e vaidade de alguns oficiais que, alegremente, abriam garrafas de champanhe, brindando ao seu Führer. Klaus ia percebendo a importância estratégica de Canfranc e falou várias vezes com o major responsável para reforçar a presença de soldados junto das linhas onde paravam os comboios, porque tudo tinha de ser atentamente controlado. Apesar de o túnel de Somport estar vigiado de noite e de dia, refugiados judeus e franceses, ajudados pela resistência francesa, iam chegando em grande número, apesar das muitas mortes que se verificavam todos os dias. As mercadorias que chegavam eram atentamente fiscalizadas e muitas caixas eram abertas por exigência de Klaus. Os contrabandistas e agentes secretos de ambos os lados subornavam e roubavam o que podiam para vender no mercado negro, principalmente aos ingleses. Os comboios que vinham de França eram especialmente vigiados e controlados. Os carregamentos de ouro e prata nazis, destinados a Portugal e Espanha, eram alvo de frequentes desvios, quer por contrabandistas e ladrões, quer pelos serviços secretos ingleses, sempre atentos e vigilantes. Klaus, que apesar de alemão, detestava Hitler, ficava horrorizado com o que presenciava todos os dias. Sempre atento e vigilante, descobriu uma manobra dos serviços secretos ingleses para desviar um carregamento de wolframio. Detidos os traficantes, neutralizou ainda uma agente inglesa que assistia à trasfega, destinada ao Reino Unido. Mas a matança de refugiados no túnel de Somport continuava apesar dos esforços do engenheiro Peter e de Klaus. Peter, ao fazer uma verificação do túnel, ficou horrorizado com o que viu: malas de viagem abertas e violentadas para roubar dinheiro e objetos valiosos que pertenciam aos refugiados mortos. A correspondência, depois de violada, ficava espalhada ao longo do túnel. Peter era um civil e nunca tinha visto tanta maldade. Depois de falar com o seu amigo Klaus, conseguiu obter um compromisso do comandante alemão, em como não disparariam contra os refugiados à entrada do túnel. O comandante parecia não conhecer estes factos. Chocado, determinou a abertura de um inquérito. Mas os aliados tinham conseguido repelir os alemães de França, bem como do resto da Europa, ameaçando agora a capital da Alemanha. Grande quantidade de tropas inglesas e francesas chegaram a Canfranc. Os alemães que puderam fugiram e os restantes foram feitos prisioneiros. A guerra, finalmente, estava a chegar ao fim. Klaus nada mais tinha para fazer ali. Como alemão que era, sentiu alívio por várias razões e também porque estava próximo à derrota de Hitler. Depois de autorizado, meteu os seus parcos a veres na mala e partiu. Para trás, deixava os seus amigos portugueses e muitos outros que lutaram em duas frentes, a favor da Alemanha, mas contra Hitler.